Bom dia, bom dia. Vamos iniciar a nossa reunião. Hoje quem vai fazer a palestra é a Carol. Ela tinha um tema muito importante, interessante. Hoje é a juventude e o espiritismo, construindo a nova terra, sabe? Muito importante. Um detalhe também, a gente vai divulgar um pouquinho mais, é a respeito de um curso que vamos começar também, um projeto já começando aí. Quarta-feira, né, Vladimir? Quarta-feira esse curso daí, Roberta? É de quarta-feira ou terça-feira? Aquele curso que nós estávamos conversando, quase quarta-feira, né? Então, é só a reunião, esse encontro de estudo, só estudo, não tem comunicação, não tem nada de mediúnico, não tem nada disso. É só estudo, 1h30 de estudo. Eles coordenado aí pela equipe que já está em treinamento aí. Tá ok? Então aguardem aí que a gente vai começar esse curso, que é muito interessante, e tem muita gente que frequenta, mas nada de estudo, né? Nada de se inteirar realmente a respeito da doutrina espírita mesmo, né? Então vamos iniciar nossa reunião. Como sempre, o passe coletivo que antecede as nossas reuniões. Então, vamos começar a reunião. Quem estiver conversando ali no fundo, baixo o som aí. Gente, vamos iniciar nossa reunião então. Então, feche os olhos, desocupem a mente de toda e qualquer preocupação. Utilizem a mente de vocês apenas para conduzir o relaxamento dos seus corpos. Sob o comando da mente, vão descontraindo, relaxando todos os músculos do corpo. Vão sentindo seus corpos bem moles, bem leves, bem soltos, vão ficando assim bem receptivos, permitindo que se abram os canais espirituais, possibilitando a ação de toda a equipe espiritual soberana aqui presente. Então mantenha a cabeça erguida, os olhos fechados, não precisam pedir nada em momento algum. Nós vamos sempre à parte mais importante, que é a mentalização de Jesus. Pense no Jesus bonito, saudável, generoso, como se Jesus estivesse aqui à nossa frente, flutuando, derramando luzes e bênçãos sobre todos nós. E Jesus, nossa infinita bondade, que Ele permita que sejam retiradas todas as infestações espirituais, negativas, obsessivas, que possam estar atuando de forma a nos prejudicar. Essas infestações negativas que momentaneamente recebe o nome de obsessores. Então, que esses irmãos obsessores sejam retirados de todos nós, de todo o ambiente. Que esses irmãos obsessores, que eles passem e sigam, então, eles passem e sigam, que esses irmãos recebam o choque anímico, o choque magnético dos médios, que se encontram na sala de paz. Ao receber o choque anímico, que esses irmãos recuperem a consciência, a lucidez, passam a reconhecer os espíritos protetores amigos, sejam todos encaminhados ao lugar de recuperação e tratamento no mundo espiritual. Agora então pensem também nos seus lares, nos locais de trabalho, nas pessoas que passam por problema de saúde, desarmonia no lar, desemprego, alcoolismo, dependência química. Pensaram? Volto novamente a pensar em Jesus, sem pedir nada. Então, que Jesus entre também os locais das pessoas que mentalizaram, toda infestação espiritual negativa também. Essa infestação negativa que também recebe o nome de obsessores, eles também passem e sigam. Recebam também o choque anímico, o choque magnético dos médios, que se encontram na sala de paz. Ao receber o choque anímico, os irmãos todos recuperam a consciência, a lucidez,
passa a reconhecer os espíritos protetores e amigos, sejam todos encaminhados aos lugares de recuperação e tratamento do mundo espiritual. Então, que Jesus permaneça conosco, então, agora e sempre, que assim seja, que assim seja. Limpeza é forte, né? Um bom dia a todos. Bom dia. Hoje, uma vez mais, reunidos, que a gente possa trabalhar um novo tema. E hoje o tema tão importante que a gente vai falar. E é direcionado para o nosso futuro, para o futuro do nosso planeta, que são para os jovens. E o tema é Juventude e Espiritismo construindo uma nova terra. Mas no fundo, todos nós somos jovens, independente da nossa idade cronológica. Todos nós temos a nossa criança interior ali quietinha no fundo. Então, a mensagem é para todos nós. O futuro da nova terra. Os jovens são as sementes da evolução da nova terra. E o Evangelho segundo o Espiritismo, sedes perfeitos, nos diz: a juventude é chamada a ser esse espírita verdadeiro trabalhando para o bem. Então, olha só a importância da nossa juventude dentro do nosso processo de transformação e mudança para o novo que virá. Então, nós vivemos tempos de mudanças e todos nós sentimos isso. Eu costumo falar que a gente está na boca do furacão agora e nós pedimos para estar aqui. Para a gente é um privilégio, uma oportunidade divina estarmos todos aqui. Então, a gente está nesse tempo de mudança e a juventude é chamada a ser esse protagonista dessa transformação. Então, a gente vai falar sobre a transição planetária. Alguns de vocês já ouviram falar, outros não. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor o que é essa transição planetária. Como eu disse para vocês, todos nós estamos sentindo que algo está diferente, não é mesmo? E às vezes a gente não tem as palavras para definir. Mas a gente sente que dentro do nosso mundo interior está acontecendo uma transformação muito forte. E dentro e fora, no nosso mundo exterior, que é o planeta Terra, também está acontecendo essa mudança. Que é a nossa transição planetária. É um período de grande transformação evolutiva na Terra, no qual o planeta deixa de ser mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Esse processo envolve não só mudanças físicas no planeta, como eu acabei de dizer para vocês, mas principalmente na elevação da nossa consciência. O que significa isso? Que aquele meu eu que eu insistia em ser, ele já não cabe mais. Sabe, aqueles velhos padrões comportamentais e mentais que a gente insistia em bater na mesma tecla? Isso está aflorando para a gente deixar, desapegar, porque a gente está passando por esse processo de ebulição, de lapidação da nossa alma. E a gente precisa acompanhar isso. Então, dentro da gente, muitas vezes a gente tem essa resistência em aceitar o novo, mas o novo está nos convidando para que a gente possa abrir a porta e assim se transformar. Então, é uma elevação na nossa consciência, com predominância no bem e da moralidade sobre o sofrimento e as nossas dificuldades. É o quê? A gente cada vez mais lapidar as nossas virtudes, a nossa moral, os nossos princípios. Então, a transição planetária, ela vem dando essa chacoalhada na gente, justamente para a gente deixar aquele eu antigo
e se perguntar, o que eu posso ser melhor a cada dia? E daí, alimentando isso, para que assim a gente possa fazer parte dessa transição planetária que a gente pediu para estar aqui. Lembram que nada acontece por acaso, não existe o acaso no universo. Então, dentro desse processo de transição planetária, existiam infinitas consciências na fila para estar aqui. E olha que lindo isso! Nós fomos escolhidos, nós tivemos essa oportunidade. Então, muitas vezes enxergamos todo esse turbilhão que o planeta Terra está passando como algo ruim, mas não, temos que modificar a nossa visão, sair da nossa visão material e expandir a nossa visão espiritual com os olhos da alma e ter gratidão dia após dia de participar desse belo processo que é a transição planetária. A transição planetária funciona mais ou menos assim. A Terra, ela vai galgando de tempos em tempos patamares maiores de evolução. Então a gente tinha a época lá dos primitivos, né? Depois a gente entrou aqui no provas e expiações, por isso desse sofrimento, de muitas reencarnações que a gente tem. E agora, nessa transição, a Terra está se preparando para que a gente vá para um processo, uma era de regeneração. Olha que lindo isso, a gente está podendo aproveitar. Talvez nós não estejamos com uma certeza aí aqui para ver, mas a gente vai pegar esse pontinho dessa regeneração. E por que eu trouxe sobre a juventude? Porque a juventude de hoje vai ser essa transformação da nova terra de amanhã. E nós estamos aqui também para dar esse suporte para essa juventude, para que essa terra consiga um pouco mais de paz, consiga um pouco mais de elevação, consiga um pouco mais de luz. A terra se transforma e nós que somos filhos dela, do planeta Terra, do planeta Gaia, nós estamos aqui e também estamos nos transformando, por mais resistência que nós temos, certo? Esse é o movimento de transição planetária, saindo da 3D e indo para a 5ª dimensão. Na Gênesis, no capítulo 18, os tempos são chegados. Deus permite que novos espíritos venham impulsionar o progresso. Tem uma referência de livro que eu gosto bastante, caso vocês tenham interesse em saber mais sobre a transição planetária, que é do Divaldo Franco. É só vocês procurarem. Divaldo Franco e... me fugiu o nome do espírito. Mas coloquem Divaldo Franco, Transição Planetária. E vocês têm que ver que lindo que está, que lindo que é esse processo. Então a juventude, olhem só, essa nova juventude, as consciências que já estão aqui, os jovens, e aqueles que ainda irão chegar, eles chegam com novas ideias, maior sensibilidade moral e desejo de justiça. Sabe as crianças de hoje em dia, né? Eu tenho um filho de 3 anos e 8 meses, e às vezes ele fala umas coisas que eu fico boba. Eu falo, não é possível que o Valentino está falando isso, porque ninguém é especial, não se trata disso, não estou falando isso, mas estou falando dessa leva de crianças e da juventude que está aqui justamente para trazer essa contribuição para a transição planetária neste momento. Então são consciências que já pensam fora da caixinha, que trazem questionamentos, que querem fazer o diferente com novas ideias e não aceitam se encaixar nos padrões. Então, essa nova geração, que são os nossos jovens, eles são questionadores, eles não vão aceitar o prato pronto enquanto uma vida inteira simplesmente a gente aceitou. Não, eles vão falar, não, eu quero montar o meu prato. Peraí, por que eu não posso montar o meu prato? Não gosto disso. Então, eles vêm dentro deles com essa consciência um pouco mais evoluída, justamente para ajudar nesse processo de transformação que a gente está dizendo. Então, não se trata apenas de um fenômeno social, mas espiritual. Espíritos mais preparados estão reencarnando para ajudar. Então, muitos são os espíritos mais evoluídos,
vindos de outras esferas, vindos de outros planetas, principalmente agora dentro desse processo. Um bom questionamento para todos nós seria o seguinte: por que a gente está aqui? Qual que é o motivo da gente estar aqui encarnado hoje? De evolução, né? A gente evoluir. Cada um de nós veio para ser contribuição dentro desse processo de evolução. Não só a individual, porque a evolução é individual, mas a coletiva do nosso planeta. Gente, a gente não está aqui de férias, não. E a gente não está aqui só para se colocar no lugar de vítima, porque a gente sabe que ninguém é vítima quando a gente estuda a espiritualidade e o espiritismo. Nós estamos aqui para trabalhar, para fazer o bem, para desenvolver a nossa moral, lapidar as nossas virtudes. A gente está sendo bem sucedido naquilo que a gente, lá atrás, a gente conversou com Deus, com a espiritualidade. Eu vou descer e eu tenho essa habilidade, essa ferramenta, e eu vou lá fazer alguma coisinha. A gente está fazendo isso ou a gente fica ali no dia a dia, na ansiedade, no sofrimento, na correria, no automático, e o tempo não perdoa, o tempo está passando. Então vamos aproveitar essa encarnação para poder ser contribuição no nosso processo aqui de evolução, certo? Então essa juventude linda, ela vem como protagonista hoje dentro desse processo de transformação. Então, o papel dos jovens no movimento espírita e na nossa própria sociedade, certo? Eles são, o que a gente diz, são sementes de luz, que questionam, como eu disse para vocês, padrões antigos e trazem novos valores, como empatia, sustentabilidade e inclusão. Então, muitos dos jovens de hoje vão ser os nossos futuros cientistas. Aquele que traz uma nova ideia, aquele que já vem com essa ideia dentro dele e vem para ser contribuição. Aquele que vem e pensa diferente e traz o diferente para ajudar. Esses jovens são o protagonista desse momento. Exemplos práticos. Os jovens que estão liderando campanhas solidárias, projetos de conscientização ambiental, grupos de estudo e divulgação espírita nas redes sociais. Então são os jovens que você olha e fala: nossa, olha, como que pode pensar nisso? Olha o que ele já está fazendo, que bonito. E vocês pensam que é esforço para eles fazerem igual para a gente, que a gente teve que vir treinando isso dentro de nós? Não! Isso é o natural desses jovens. É um instinto desses jovens. Isso já está dentro deles, eles fazem com prazer, eles só fazem. Então, quando vocês olham esses jovens que estão trazendo de alguma forma, onde eles passam, deixa uma sementinha de bem, de amor, de paz. Esses jovens são o nosso futuro. Às vezes acontece algo e o meu filho fala assim: mamãe, tá tudo bem, deixa pra lá. Eu falo: é mesmo, né, filho? Tá tudo bem, deixa pra lá, né? Nem é tão do que a gente tá se importando. Então, esses jovens, eles já têm essa semente de luz dentro deles. Então, Jesus confiou aos discípulos, a maioria jovens, os pescadores, os seus próprios discípulos, a tarefa de levar a boa nova, sinal de que a juventude tem potencial para grandes obras. Quando olhamos para o Evangelho, percebemos que Jesus escolheu pessoas simples, em grande parte jovens, para serem os primeiros mensageiros do reino de Deus. Esse gesto revela algo profundo. A juventude tem força, criatividade e coragem para empreender grandes obras. Olha que lindo isso, gente. A boa nova não foi confiada a quem já tinha tudo pronto, mas àqueles que estavam dispostos a crescer
a aprender e a transformar-se. Assim também hoje a mensagem permanece viva. Os jovens continuam chamados a ser luz no mundo, a traduzir o Evangelho em gestos de amor, justiça e esperança. A juventude é tempo de plantar, experimentar e ousar. Quando guiada por valores elevados, torna-se um campo fértil para a paz, o serviço e a renovação espiritual da nossa humanidade. Então, para quem é jovem e está ouvindo isso, sabe que vocês não estão aqui ao acaso. Nenhuma mensagem é ao acaso. E para aqueles que são pais de jovens, o compromisso, ele é maior, porque o seu jovem, ele te escolheu, porque nós escolhemos os nossos pais. E se ele te escolheu, ele confiava que você seria responsável, que você daria conta de guiá-lo nesse mundo que ainda muitas vezes nos cega. Então, a responsabilidade de nós, pais, é ainda maior, de orientar, de trazer para esse caminho da luz. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sim o exemplo dos fiéis. Então, como eu disse para vocês, esses jovens, eles têm essa consciência desperta, né? E são vistos como parte de uma nova geração de espíritos que vieram para contribuir com a transição do planeta, que está se tornando um orbe de moralidade mais elevada. Então, todos vocês, apesar dos desafios da materialidade, porque a gente sabe que a juventude é uma fase do desenvolvimento muito difícil. Difícil por quê? Difícil porque a gente não sabe se a gente é criança, se a gente é adulto, hora a gente é criança, hora a gente é adulto, né? Os pais falam assim pra gente, mas você não é mais criança, então você tem que fazer isso. Daqui a pouco fala, mas você é grande, você não é mais criança. Fala, como assim, né? Então é uma fase de muita turbulência, tanto hormonal, né? Muitas mudanças físicas. É uma pressão muitas vezes, porque são jovens que estão buscando uma profissão. Então, dentro da materialidade existem os desafios dessa juventude. Mas acreditem, dentro desse jovem existe a semente da paz, da luz. E nós que estamos perto desses jovens, nós precisamos guiá-los, trazer eles para a boa nova de Jesus, para os ensinamentos, sempre que possível. Então, época de escolhas, como eu falei para vocês, eles vivenciam um período de grandes desafios e incertezas, mas também de oportunidades para o crescimento e para a evolução individual e coletiva da sua consciência, do seu espírito e da sua matéria. Eles são portadores de amor. Os jovens são incentivados a serem portadores de paz e do amor, semeando essas virtudes em suas ações diárias e contribuindo na construção de um mundo melhor. Então, como eu falei para vocês, às vezes a gente está aqui, né, encarnação após encarnação, e aí, as duras penas, a gente aprende uma coisinha aqui, fala, agora vai, de repente a gente volta na outra encarnação e... Não. Esses jovens aqui, eles já estão muito à frente que nós. Certo? Então, aquilo que a gente demora muito tempo para aprender, esses jovens é como se eles já viessem prontos. Mas o desafio é que muitas vezes eles não sabem disso. Por isso a importância da gente trazer eles para o ambiente de luz. Quando eles estão nesse ambiente de luz, é como se conseguissem acessar esse botãozinho, apertar esse botãozinho para acessar. Esse despertar. Porque senão, como todos nós, se a gente não trabalhar a luz que nós temos dentro de nós, a gente se perde no caminho, no mundão. É fácil, né? Então, mediunidade e efervescência. A transição planetária está associada à efervescência da mediunidade. E a juventude é fundamental nesse processo de despertar de consciências e se conectar com realidades multidimensionais, segundo alguns entendimentos. O que significa isso? Que são jovens, crianças e jovens, que eles já vêm com uma mediunidade mais aflorada.
Eles vêm com a mediunidade, com sensibilidade, com habilidades que muitas vezes todos nós somos médiums, certo? Vou fazer um parênteses aqui. Todo mundo tem a mediunidade, tá? Mas alguns mais aflorados, ostensivos e outros não. Ok. Só que a juventude que está vindo hoje é como se eles já viessem com essa mediunidade um pouco mais aberta. Então, eles têm essa facilidade da conexão com o plano espiritual, com o plano multidimensional. Para quê? Para facilitar esse acesso a essas novas informações. Então, é como se eles tivessem a facilidade de fazer downloads de ideias, de intuições, para que assim eles possam ser contribuição no planeta Terra. Porém, da mesma forma que eles podem acessar planos de luz, quando não bem assistidos, orientados dentro de uma casa espírita, eles podem acessar o outro lado também. É por isso que os pais devem estar guiando, orientando esses jovens, dando todo o apoio, todo o suporte necessário, encaminhando, fazendo o papel que os próprios filhos acreditaram que os pais fariam. Por isso pediram para nascer daquela mãe, daquele pai. Porque lá, antes de vir, eles falaram, deixa eu ver quem que eu quero, esse daqui. Porque ela já está no caminho. Porque ela já tem uma cabeça para a espiritualidade. Então ela vai ser uma facilitadora muitas vezes, para que eu siga o meu caminho. Então vocês entendem a importância dos pais, os responsáveis, a família nesse processo? É muito grande para que essa criança, esse jovem, seja bem sucedido naquilo que ele veio fazer. Aí a gente tem uma coisa, né, que todos nós, na verdade, sofremos com isso, que é o quê? Os desafios com relação às redes sociais, que traz ansiedade e as pressões que essas crianças vivem. Eu costumo falar que, assim, existem 3 tipos de comunicação. A comunicação exterior, a comunicação interior, que é conosco mesmo, e a comunicação com o divino. E nós estamos cheios de ruídos. Imagina se essa sala estivesse falando um monte agora. E a gente quisesse prestar atenção em alguma coisa, não dificulta? O que eu quero dizer para vocês? Que para essas 3 comunicações tão importantes para o nosso desenvolvimento, a gente precisa trabalhar o quê? A calma, a serenidade, o equilíbrio. Muitas vezes, a vida que nós vivenciamos hoje, as redes sociais podem ser positivas quanto podem ser nocivas. Então, muito barulho na cabeça, muita informação, a gente está com uma obesidade mental ultimamente. Não faz com que a gente escute o divino dentro de nós. Não faz com que a gente se escute dentro de nós, que é nosso eu interior. Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente a juventude de hoje, com as redes sociais, que inclusive é uma forma, se eu poderia dizer, das sombras, dos negativos, de chegarem até nós. Comecem a perceber que chega informação, a gente fica ansioso, consumir cada vez mais, aí chega uma informação, me sinto inferior, aí chega outra informação, eu falo, eu não sou tão bom, e assim a gente vai. Aí o que a gente faz? Baixa a nossa frequência. O que acontece? Essas sombras, elas conseguem nos acessar. Então, muito cuidado com as redes sociais. Redes sociais é bom, desde que a gente esteja nos trabalhando, que seja uma ferramenta de a gente se trabalhar, de ter boas informações, de nos conectar com a luz. Caso contrário, a gente precisa rever. Então, no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos diz, as provas e lutas de hoje são oportunidades de crescimento. André Luiz diz, equilibra-te espiritualmente para auxiliares melhor. Então, dentro desses desafios que essa juventude passa,
O que o Espiritismo oferece como ferramenta? Como que, por exemplo, estar, né, seguindo o Espiritismo pode nos auxiliar? Com a oração e a meditação. O estudo sistematizado da doutrina, como o seu Pepe falou, que vai começar agora na quarta-feira, né, seu Pepe? Na outra quarta-feira. É um projeto que está em andamento ainda. Perfeito. Então, o estudo da doutrina auxilia a trazer esse equilíbrio para todos nós, para os jovens, para todos nós. A prática do bem e da caridade. Então, independente que a gente tenha esses desafios, quando a gente começa a seguir, né, esse caminho da prática do bem e da caridade, por exemplo, jovens que ao visitar uma casa espírita, um centro espírita, encontram um propósito ajudando em campanhas de doação e visitas fraternas. Eu costumo dizer que nós somos aquilo que a gente alimenta dentro de nós. E como nós vivemos num mundo de dualidade, alto, baixo, preto, branco, molhado, seco, a gente tem a luz e as sombras dentro de nós, certo? Que é o nosso ego. O que a gente alimenta dentro de nós? Quando a gente está nesse caminho da prática do bem, da autolapidação, conexão com a luz é aquele botãozinho que a gente aperta e a gente consegue acessar essas frequências. Caso contrário, a gente acaba também não conseguindo, fica mais difícil. Então, é um facilitador quando a gente segue. Então, por exemplo, um jovem que... Esse jovem, ele sempre gosta de ouvir as pessoas. Esse jovem gosta muito de cachorrinhos. Vai lá, faz uma caridade, né? Junta os amiguinhos para poder receber ração. Dentro daquilo que gosta, como que pode ajudar? Porque isso vai rememorar o que eles vieram fazer. Então, o contato com a luz traz a luz para dentro deles e eles conseguem entender o que eles vieram fazer, certo? Então, a nova terra, essa visão de esperança. Um mundo onde o bem prevalecerá, construído por nossos esforços coletivos. Cada escolha consciente contribuirá para o nosso desenvolver. Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, nos diz: a terra se erguerá, mais cedo ou mais tarde, para o patamar de bênçãos que lhe cabe, conforme o esforço dos que habitam. É preciso incentivar os nossos jovens a perceber que cada atitude ética contribui para esse futuro. Então, como eu disse para vocês, a gente chegou aqui no papel dos pais. O papel dos pais é fundamental, de extrema importância para que essas crianças e esses jovens se desenvolvam de uma forma positiva. Então, na nova terra, em qualquer tempo, o papel dos pais é prover o sustento, segurança, apoio moral e educação para os filhos, além de transmitir valores, incentivar a autonomia e promover laços familiares e afetivos. É fundamental que os pais estejam presentes de forma ativa na vida dos filhos, tendo essa comunicação externa. Lembra que a gente acabou de falar, não podemos ter ruídos na nossa comunicação. Conversa com o teu filho, vê o que ele está pensando, seja próximo dele. Tenta entender o universo dele. Já que ele veio com esse diferente, com esses questionamentos, senta com ele, apoia, dá esse suporte. Então, é fundamental que os pais estejam presentes de forma ativa, criando um ambiente de diálogo e confiança, para que a próxima geração desenvolva confiança, habilidades sociais e atinja todo o seu potencial. E eu coloquei aqui, né? E acima de tudo, ser exemplo. Não é fácil. Não é fácil, mas quando a gente coloca uma vidinha no mundo, a gente tem que ter responsabilidade. A gente não pode ser mais a mesma pessoa. Porque a gente tem uma vidinha que está imitando a gente o tempo todo. Então não adianta eu falar belas palavras e chegar em casa e fazer diferente para o meu filho. Não vai adiantar. Porque ele não vai pegar as minhas belas palavras, ele vai pegar o meu comportamento, as minhas atitudes. Então a responsabilidade dos pais, acima de tudo, é
acima de prover, acima de segurança, de apoio, é ser o exemplo. É a gente falar e ser compatível com a nossa fala, acima de tudo. Então, os caminhos práticos para os jovens. Participar de mocidades espíritas e grupos de estudo. Usar, por exemplo, as redes sociais como uma forma de você falar algo bonito, no sentido de auxílio. Ah, eu tenho vergonha de aparecer, Carol. Posta uma coisinha lá, então, uma frase, né? Mas poder usar essa rede social a benefício da sociedade, da humanidade. Desenvolver projetos sociais, arrecadações, apoio a pessoas em situação de rua, educação ambiental. Para todos os frequentadores aqui da casa, tem várias coisas para quem quer fazer caridade. Por exemplo, tem, eu quero doar 1 quilo de arroz, eu quero ajudar a distribuir, né, a sopa, né, seu Pepe? Eu quero ir no encontro que eu vou estudar a doutrina para depois falar para outras pessoas. Gente, o caminho do bem tem muita coisa, é só a gente querer, tá? Então, cultivar hábitos diários, leituras edificantes, evangelho no lar, serviço voluntário, pequenas escolhas diárias refletem no progresso coletivo. Buscar atividades que alimentam, como eu falei para vocês, e sejam esses facilitadores para o nosso processo de evolução. Então, juventude e o espiritismo é essa força transformadora para essa regeneração, para esse momento lindo que a gente está vivendo, especial do planeta Terra, que todos nós estamos tendo o privilégio de participar. Por isso tenham fé, independente de qualquer tipo de sentimentos que está muito profundo, né? O planeta ele está recebendo muita luz. Por ele estar recebendo muita luz, as nossas sombras elas estão se fazendo visíveis. Então aquilo que eu escondi, que eu não queria ver, que estava lá no meu inconsciente, está transbordando e fica batendo na nossa porta. E aí, o que você vai fazer comigo, Carol? E aí, vamos resolver essa questão aqui, Carol? Então, para acontecer essa transição, a Terra está recebendo luz e as nossas sombras estão vindo à tona. Não dá para ser a mesma pessoa com as nossas sombras não trabalhadas. Então, esse sentimento de angústia, de melancolia, de ansiedade que nós estamos vivendo, observem, olhem para dentro, lembra a comunicação interna. Parem por 1 minuto, ruído mental, respirem, respiração consciente. O que isso está querendo me dizer? E a partir disso, ressignifiquem e façam diferente. Somos semeadores do amanhã. Cada gesto de amor aproxima a humanidade do mundo regenerado que Deus prometeu. Como eu disse para vocês, não existe o acaso não existe, é um privilégio estarmos aqui. E a questão é a seguinte, a reflexão que eu quero que vocês levem para o dia e para a semana de vocês. Qual papel eu quero desempenhar na construção da nova Terra? Todos vocês, todos nós temos um papel aqui. Qual o papel que vocês escolhem? O que vocês vieram fazer aqui? Quando vocês fazem essa pergunta, vocês se conectam muito mais à consciência, à alma, à centelha divina de vocês. Aprendam a separar esse ruído que quer trazer distrações para a cabeça de vocês. Vá para a natureza, bota o pé no chão, conversa com uma plantinha. Vocês vão ver como ali, no mais simples, vocês vão encontrar a Deus. E as respostas vão vir, certo? Então, vamos lá. Absorver todas essas informações que a espiritualidade nos passou com tanto carinho. E vamos cumprir o nosso papel. Tanto a nossa juventude, aí os jovens que nos ouviram, vocês não ouviram ao acaso. E todos nós, com a nossa criança interior, que também estamos aqui, não ao acaso. Que a espiritualidade maior acompanhe todos vocês, que Deus abençoe, muita paz e muita luz.